Salve, fiel, salve, galera do Timão. Fiel, eu quero ver aqui qual será a passação de pano da imprensa flamenguista. Porque imagina se esse vexame fosse o Corinthians que tivesse cometido. Imaginem, ia ser assunto pro mês todo. O Flamengo foi humilhado por um time que sequer disputou uma Libertadores, que sequer fez um gol Libertadores, que sequer jogou fora da Argentina. É a primeira vez que eles viajam para disputar uma partida internacional e o Flamengo foi a vítima da vez. Mas eu quero ver a imprensa falar. Chega representando com like aí e dá sua opinião. Porque se fosse o Corinthians, meu Deus do céu. Então, assim, os times brasileiros neste começo não estão conseguindo, essas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. E hoje foi o Flamengo. É isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né, vira uma bola de neve, elas vão dando errado, um gol, não é possível, 2 gols, nossa, todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí, na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. Acabou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado, para mim, seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. O time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder, nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou está piorando? Não, está muito pior. Tá muito pior. A gente não vai, não. Algumas torcidas do Corinthians não vai, não. É a única que não vai enquanto o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje... Você acha mesmo? Já. Ruído exagerado? Principalmente na rede social. Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Eu acho que hoje o time... Mas daí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. Não, falando sério. Não é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mais no primeiro jogo, você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... Ele estava desfalcado. Gramados. Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo Libertadores é o primeiro time argentino a vencer o Flamengo no Maracanã. Que loucura. Pois é. Então é o tamanho do feito do Central Córdoba. O Racing, no jogo em que o Racing elimina o Flamengo, acho que foi empate, né? Exato. Foi empate, vitória nos pênaltis. Sendo técnico do Flamengo e o Racing passa nos pênaltis. E foram 27 jogos de invencibilidade do Flamengo com o Felipe Luiz. Com mais taça do que derrota.
Sim, a derrota pro Fluminense, aquela do Campeonato Brasileiro, foi em outubro de 24. Exatamente. Com um bom tempo com invencibilidade e transformando o time, melhorando o rendimento dos jogadores, encontrando soluções. Ele estava jogando sem o Pedro, por exemplo. Para mim é o melhor camisa 9 do país, vai precisar de uma sequência para recuperar o seu nível, mas aí adaptou ali o Bruno Henrique. Hoje, de fato, o time não funcionou, mas ele tem todo o crédito do mundo para continuar com o trabalho que ele está executando. É o Grêmio no fim de semana, né? Sim. Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que pega mais de cobrança é o tamanho do Flamengo na competição e dentro do grupo, né? Porque o grupo é um grupo acessível, né? Os adversários são mais limitados. E a própria tomada de decisão do Felipe, né? Não sei o que ele falou, a gente vai ver já, mas imagino que ele vai chamar para si a responsabilidade de tomada de decisão equivocada sobre a escalação. Né? Provavelmente. É o primeiro momento de adversidade da carreira do Felipe Luiz como treinador. Sim. Sim. É a primeira entrevista coletiva difícil que ele vai dar. Sim. E ele brilhou até hoje nas entrevistas coletivas. Eu espero dele um desempenho compatível, mas, claro, o clima é diferente do que ele está acostumado. A gente vai ter daqui a pouquinho, como eu já prometi ao Foro Esporte, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, falando da derrota para o Central Córdoba por 2-1. O Pedro fez a sua estreia. Claro que, deixa eu ver, ele entrou com que minuto do segundo tempo? 27. Então jogou pouco mais de 20 minutos. Claro com uma amostra mínima, mas pensando no Flamengo no meio campo para frente com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, é quase impossível esse time não virar, né, Bertozzi? Até porque tem um ótimo treinador para dirigi-los. O Flamengo tem, claro, o objetivo do Flamengo na temporada são todos, né? Um time como o Flamengo tem que visar todos os títulos. Mas acho que o Flamengo deve ter uma programação para o Pedro chegar bem no Mundial de Clubes, né? Que é um objetivo importante também da temporada. Impressionante como ele voltou antes também. Ano. 7 meses. Para esse tipo de lesão, normalmente, assim, você coloca cautelosamente 8 para pensar em pisar no campo, né? Então, é uma recuperação boa. E assim, não foi o caso de hoje. O Flamengo hoje não empilhou grandes oportunidades, mas no geral, o time do Flamengo, do Felipe Luiz, joga bem e cria muito. Só que não é eficiente. Com a presença do Pedro, com sequência, bem fisicamente, isso, né, dá um upgrade gigantesco da capacidade de decisão. A bola vai chegar, ainda mais com a qualidade que o Felipe Luiz tem ali reunida e ele consegue ter, né, o jogo pelo lado do campo, o jogo um pouco mais por dentro. O Pedro pode ser muito beneficiado, né, com esse Flamengo que não funcionou tanto hoje. Mas a minha única dúvida sobre essa escalação do time titular, que eu imagino que vai ser a escalação inicial do Felipe quando ele tiver quando ele tiver o Pedro pronto para ser titular por mais tempo, como é que vai funcionar em termos de velocidade pelo lado esquerdo. Se o Bruno Henrique vai conseguir sair um pouco para fazer corredor quando preciso, ou se o Felipe vai sentir falta de um pouco de profundidade pelo lado e talvez com o passar do tempo ele sucumba à ideia de ter uma dupla e abra um dos pontas, o Luiz Araújo, o Cebolinha, que seja pela esquerda. Ou o próprio Plata, né? Ou o próprio Plata. Dos três, o que eu menos gosto é o Plata. Eu gosto mais do Luiz Araújo, dos três, na verdade. Empate técnico, Luiz Araújo e Plata. A ideia é que Bruno Henrique e Pedro trabalhem como dupla, com a Arrascaeta meia esquerda, Gerson meia direita. Mas talvez esse time fique menos veloz pela esquerda, porque pela direita tem o Wesley. E menos equilibrado também, sem a bola, né? Talvez o Bruno hoje tenha menos saúde e idade para fazer o lado com força, como ele sempre fez. A idade de jogo que tem aí nesses caras é um negócio. Todo mundo vai jogar. Eu acho que uma questão é sem a bola. Até que ponto o Bruno Henrique vai conseguir compensar, ajudar na marcação. E principalmente o Pedro. O Pedro, ele é ótimo pivô, né, finalizador excelente, fora da grande área ele gera jogo, ele consegue beneficiar os companheiros que vêm de trás, só que ele não é um jogador que pressiona tanto a série de bola adversária. 7 meses parado e não vai voltar voando. Nem vai ser titular agora contra o Grêmio, não vai. Vai ser uma coisa... E o Bruno Henrique, nos últimos tempos, entendeu que a história dele não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, período de renovação de contrato, o tempo que ele perdeu por diversas lesões, o quanto ele ficou fora depois que teve que cirurgia, etc. Então eu acho que ele é um jogador que entenderia essa situação de haver, né, hoje, trabalhando com ele, um técnico que é versátil, que gosta de olhar o time de diferentes maneiras e eventualmente ele não ter ou a titularidade ou tantos minutos quanto ele gostaria. Ele não é um jogador que arruma confusão, que cria problemas internos. Não sei se dá para tirar ele do time, mas
ele não seria um jogador difícil de trabalhar se isso acontecesse, porque eu acho que ele já compreendeu essa situação. A gente deve ter algumas disputas de posição de gente até que nem chegou. O Jorginho tá na iminência de fechar aí com o Flamengo. Sim. Tem gente dizendo até que a coisa já está completamente acertada. O Jorginho, eu imagino que brigaria com o De La Cruz, né? Para mim, o Jorginho chega para jogar. Também acho que a capacidade de passes que quebram linhas que ele tem, assim, poucos têm. Ele é Pulgar e A Jorginho. minha dúvida é a intensidade. Porque ele, no nível de Premier League, ele deixa a desejar em termos de intensidade. Tanto que o Arteta tem usado ele em jogos muito específicos, naqueles jogos em que o Arsenal enfrenta blocos muito baixos e que ele precisa, desde o primeiro volante, ter um passe muito bom. São esses os jogos que ele tem usado. Acho que tecnicamente é indiscutível. A minha dúvida, intensidade, sequência de jogos, nível físico daqui, acho que é isso que pode atrapalhar, se atrapalhar o Jorginho. A gente vai fazer uma parada. Vocês viram aí, né? Não tem jeito, pô. Eles sempre vão passar pano pro Flamengo. Sempre. Eu quero ver, quero saber, quero ver, quero crer no que eles vão fazer no próximo jogo contra o LDU fora de casa. Qual será a desculpa? Qual vai ser a passada de pano? Porque o jogo contra o LDU campeão de Libertadores, LDU, esse mesmo LDU que suou para empatar com o Central Córdoba na primeira rodada, vai estraçalhar o Flamengo lá. Escrevam. E aí eu quero saber qual vai ser a desculpa da imprensa. Fiel, garanto para você, se fosse o Corinthians que tivesse passado esse vexame aí, o programa nem intervalo teria. Comenta aí, representa com like e vai Corinthians. Tô rouco aqui, foi de rir. Tô com sono até uma hora dessa, meia-noite e 27, acompanhando o Flamengo, só secando. Vai Corinthians.